Nessa aula vamos fazer o formulário de edição. Então vamos deixar o formulário já pronto. E na próxima aula vamos terminar com o arquivo edição, que vai realmente editar os registros do formulário, tá? Então essa aula vamos fazer somente o formulário, inclusive com o envio, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar o conteúdo, né? Esse conteúdo era só para verificar se estava certo, se ele estava enviando o valor do ID. E aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar o CAD seed aqui, tá vendo? Eu vou abrir ele. Vou simplesmente selecionar todo o arquivo, vou copiar. Espera que eu dei um Ctrl X aqui sem querer. Aí eu vou colar, né? Colei e vou alterar esse arquivo, tá? Então vamos lá. Primeiro que eu vou tirar esse PHP aqui de cima, que eu acabei esquecendo. Beleza, ó. Então esse arquivo, ele é o edição de cidades. Então vou copiar aqui e jogar nos títulos, né? Então vamos copiar. Edição de cidades. Maravilha. Outra alteração importante que eu vou fazer é aqui na tabela, né? Então eu tenho o ID e o ativo, tá? Que eu vou acrescentar. Então aqui eu vou selecionar a cidade e vou apertar o atalho Shift Alt para cima. E aí eu faço uma cópia dele, né? Então vou colocar aqui, ó, ID. E no F, ó, vou selecionar o F, Shift Alt para baixo. E aí eu fiz uma cópia dessa linha. Aqui eu vou colocar ativo. Ok? Beleza. Depois dessa alteração, eu vou dar uma olhada lá na parte de baixo. Então eu vou... Aqui eu vou alterar o nome, né? Em vez de salvar é e-seed, né? Que seria a edição de cidade, tá? E eu vou colocar aqui no início e-seed, tá? Para não ter problema. E eu já vou pegar os valores, tá? Eu vou aproveitar já a ocasião e já acertar essa parte de baixo, aqui o jQuery. Então o que eu vou fazer? Da mesma maneira, eu vou selecionar essa linha, Shift Alt para cima, e eu vou colocar aqui, ó, ID cidade, né? ID seed. Aqui eu vou colocar como ID seed, tá? Então eu vou fazer a alteração já lá em cima no formulário. Eu vou acrescentar esses dois campos aí, tá? Depois eu vou fazer a mesma coisa com ativo. Então vou selecionar aqui o TXT UF, Shift Alt para baixo, e eu vou colocar AT seed, tá? Que seria o ativo da cidade. E aqui também, tá? Que eu vou criar lá em cima, né? AT seed, né? Que seria ativo da cidade, tá? Só que aqui não é val. Aqui é outra opção, tá? Eu vou colocar isChecked. Então, ó, is, abro parênteses, abro aspas, dois pontos, checked. Então ele vai verificar se está realmente clicado, né? Se está checado. E eu vou fazer um if para atribuir o valor de 1 ou 0 para ele, né? Então, se o ATSEED, né, se ele for verdadeiro, se ele for clicado, o ATSEED vai ser igual a 1. Ok? Se não, o mesmo ATSEED vai valer 0, tá? Ele não foi clicado, tá bom? Maravilha, então agora eu preciso mandar o ID seed, né, ó, e o AT seed. Então vem aqui embaixo, eu vou colocar, ó, ID seed, dois pontos, ID seed, vírgula, e aqui no final eu vou colocar AT seed, dois pontos, AT seed, tá? Então ele está na mesma ordem lá do banco, né? Vamos verificar se a ordem está correta.
Ó, ID, UF, cidade ativo. Então vou colocar. Apesar que aqui não tem problema, né? Eu preciso mandar na ordem correta, na edição.php, que seria na próxima aula, tá? Então aqui não tem problema, tá? Só que eu não vou mandar pro cadastro, eu vou mandar pro edição.php, certo? Olha lá, edição.php. Beleza, eu vou salvar. Aqui nessa parte de baixo já está tudo ok, tá? Não vou fazer nenhuma alteração. E eu vou alterar agora os campos. Só que antes de alterar, para ser mais fácil, eu já vou colocar o código para ele fazer a consulta no banco, para preencher aqui o formulário, né? Então a cidade, o F que eu selecionei, tá? Então aqui eu vou abrir a tag do PHP e aí já vou começar a incluir, vou dar um include 11. Então conexão.php, certo? Já vou incluir a conexão. Já vou criar uma variável aqui, ó, cellseed underline IDI, né, que é de edição, é igual, aí aqui é cifrão PDO, objeto, né, vou dar um prepare, para colocar aqui o comando, né, o select meu, né, ó, select, asterístico from, aí eu vou colocar aqui cidades, where id igual interrogação, ok, ponto e vírgula. Vou continuar aqui com a mesma variável, né, ó, cell seed.edi é igual a bind param, né? Vou atribuir o parâmetro via post, né? Então vou colocar aqui, ó, 1, vírgula, aí vou pegar o post do que nós fizemos na aula passada, né, ó. Então entre aspas é o id underline btn underline seed, tá bom? Então tá mandando para cá esse id da cidade, né? Então vou buscar somente aquele id aqui no parâmetro, né? Esse 1 seria o único interrogação que está aqui, tá? Depois eu vou executar. Então, cellseed ADI. Opa. Então eu vou dar um execute. E agora eu vou atribuir ele a transformar ele em uma array, né? Num fetch row. Então, cellseed, vou colocar aqui. Aí sim ele é um cellseed ADI. E aí eu vou colocar um fetch row aqui, certo? Fetch all. Maravilha, tá? Depois disso vou dar um for each, né? Já que é um vetor. Então os registros estão no formato de vetor. Então cellseed as, aí eu vou colocar a chave aqui, não, key igual chavinha. Aí eu vou colocar aqui, ó, v underline edseed, edição de cidades, né? Beleza. Então deixa eu fechar aqui a tag PHP para não ficar maravilha. E aí vou pegar os 4 índices, né? Então v underline edseed, aqui o índice 0,
E para não ficar fazendo por um, ó, vou selecionar, Shift Alt para baixo, vou fazer os 4 índices. Vou mudar um. Opa. Aqui 2 e 3. Joia. Agora, o que eu vou fazer? Vou atribuir, então, esses valores aqui, os campos, né? Então, o primeiro deles é o ID. Então, vou copiar aqui primeiro, né? Ó, esse TD, Shift Alt para cima, e ele vai ser o ID seed, né? Que eu tinha colocado lá embaixo. Então, vou colocar o ID seed, também aqui no ID, né? Ó, no name e depois no ID, né? O tamanho dele eu vou colocar 10, vai. Class Form Control, e aqui eu vou colocar um value. Então igual, abre aspas, né? E dentro dele eu vou colocar a tag de PHP, porque eu vou mostrar, né, o valor 0, né? Que é exatamente esse cara aqui, ó. Deixa eu copiar ele. Vou copiar então o número 1. Faltou aqui a colchete, ó, fechei. Tá, então ele vai pegar o valor 0, certo? E ele vai preencher aí a primeira caixinha. Essa caixa, deixa eu fechar primeiro aqui a tag PHP. Pronto. Essa caixa ela é do tipo disable. Tá, eu vou colocar ela desabilitada, tá? Então ela está desabilitada. A gente não pode mexer aí no ID, tá bom? Então vou deixar dessa maneira. Depois a cidade. Então eu vou aproveitar aqui, ó, eu vou copiar esse value, né? E eu vou colar. Lembrando que a cidade, o index dela é número 2, tá? Então o index da cidade é número 2. Beleza. Agora eu vou fazer a caixa, o combo box da cidade. Então vou copiar aqui o primeiro, ó, selecionei ele, Shift Alt para cima, e aqui no lugar aqui do AC eu vou colocar o PHP, né, ó. Eu acho que eu vou até copiar. Deixa eu copiar aqui, é mais fácil, ó. Vou colocar esse valor aqui, ó, e aí eu mudo. Pronto, aí, ó. Fica mais rápido e fácil. Então coloco aqui o valor e necessariamente ele é o número 1, tá? Então deixa eu copiar aqui, colocar número 1. Vou copiar aqui a tag PHP novamente e eu vou colocar a sigla, tá? Então ela vai pegar a sigla do banco e vai mostrar aqui. E para mostrar, eu preciso tirar tá vendo aqui embaixo, ó? Aqui em São Paulo, ele está selecionado. Como nós somos de Jundiaí, né? Que é do estado de São Paulo, então ele já está selecionado para facilitar o cadastro. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse selected, vou recortar, né? Já que eu estou fazendo edição, né? E eu vou colocar aqui do que vem no banco, tá? Então ele é o selecionado, tá? Tá joia? Salvei ele. E agora eu preciso fazer o último, né? Que é o ativo, tá? Então vou copiar aqui o primeiro, o idcid, para ser mais fácil, tá? Então deixa eu copiar ele, que ele vai ser uma checkbox. Então aqui, ó, beleza, ó. Então ele vai ser do tipo checkbox, que é aquela caixinha que você marca, né? E eu vou chamar ele de atseed. Aqui também, né, ó, que seria ativo da cidade, né? atseed. Não vou colocar tamanho, né? Obviamente, sem tamanho aqui. Form Control, que é uma classe aqui do Bootstrap. E o valor dele é o número 3, né? O índice número 3. Beleza. Vou desabilitar aqui esse disable. E aí o seguinte, ó, ele está no valor, o que vem no banco como 1 ou 0, né?
E aqui eu preciso mostrar, se for número 1, ele está checado, né? Ele vai mostrar marcado, né? Que realmente ele está ativo. Caso contrário, ele precisa estar, né? Que caso contrário é o 0, ele não pode estar marcado. Então eu preciso codificar isso, tá? Então eu vou montar um if aqui para fazer justamente isso, né? Então eu vou copiar aqui esse valor 3 aqui do index. Então eu vou colocar aqui fora, tá? Ó, eu vou criar a parte, tá? Vou criar aqui uma tag PHP. Vou criar um if, ó, if, abre parênteses. Se esse valor for igual a 1, então vou abrir a chave aqui. Vou criar uma variável chamada res. Então o res vai valer o que, ó? Ele vai valer checked, tá? Quer dizer que ele foi checado. Vou dar um else. E dentro do else a mesma coisa, ó. Eu vou criar a variável res novamente, só que ele vai ser vazio, ok? Ponto e vírgula. E aí eu vou fechar a tag do PHP. Só que eu preciso mostrar. Eu vou dar um echo aqui, né? Eu vou dar um echo res aqui, ó. Poderia colocar no final, mas eu vou colocar aqui direto, tá? Porque aí ele já vai colocar a resposta, tá? Ok? Então ele já está no valor, o que vem no banco, né? Como 0 ou 1, na hora que você cadastra, né? Que na verdade ele já cadastra como 1, já cadastra como ativo. E aqui você analisa, né? Se ele é 1 ou 0, tá? Porque pode ser que exista uma alteração em um registro. E aí ele vai identificar aqui com esse if. E não vai mostrar checado, tá? Essa é a ideia do código, tá? Então vamos salvar. E vamos verificar se está funcionando. Vamos verificar agora, tá? Então deixa eu abrir o número 3. Beleza, ó, vou clicar no cidade. E eu vou aproveitar e vou arrumar esse Belém aqui, ó, que tá estranho, né? Então vou no editar. E já deu um erro aí, ó. Então vamos consertar, né? Então tá na linha 75. Que é essa linha que eu acabei de fazer, né? Então vamos verificar o que está dando erro. Ah, tá faltando um ponto e vírgula aqui. E aqui também. Joia, vamos verificar se é isso. Ó. Faltou um ponto e vírgula no final das variáveis dos dois res, né? Do checked e do res vazio. Vamos ver se deu certo. Vou atualizar aqui. Cidades. Então vou clicar na edição do Belém. Outro erro. O bind param está errado na linha 21. Então vamos verificar lá também. Então aqui, ó, o bind param é um método, né? Então eu preciso colocar aqui o símbolo da orientação objetos aqui no PHP, né? Para chamar esse método aqui como se fosse essa flecha, tá? Então vamos atualizar aqui, cidades, vou clicar no botão editar, agora foi, tá? Só que tem algum errinho também de código. Então aqui tá Belém, tá certinho, vou desabilitar e eu vou colocar aqui, ó, underline editado. Vou salvar e aí eu vou atualizar aqui, tá? Vamos verificar. Não, ele não alterou, então tem alguma coisa errada lá. Vamos verificar lá novamente, tá? Vou dar um espaço aqui. Ah, é verdade, ele não vai alterar porque a gente não tem o arquivo edição.php, que a gente vai fazer na próxima aula, tá? Então eu poderia
criar o arquivo edição PHP para verificar se ele está mandando cada um dos valores aqui, ó, ID cidade, TXT cidade, assim por diante. Então vou parar por aqui e na aula que vem vamos fazer o edição.php.